pessoal, tudo bem? Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Nós já estamos ao vivo com o nosso superintendente, professor Doriel Souza, aqui pela Escola Bíblica Dominical em São Geraldo do Araguaia. Cumprimento o pessoal aí, meu professor. A paz do Senhor para todos. Mais uma vez estamos aqui para ter mais uma lição, mais um estudo da Escola Bíblica Dominical. Aí nós vamos ouvindo mais algumas canções, daqui a pouquinho a gente vai fazer um resumo completo de todos os comentários e vamos trazer um estudo sistemático nos últimos 2 comentários. EBD! Hoje, 29 de março de 2020, a Assembleia de Deus está sim transmitindo os cultos, as programações através da live, da página aqui da Assembleia de Deus Saga. É só você acessar pelo Facebook Assembleia de Deus Saga. E também nós estaremos posteriormente salvando e compartilhando este comentário aqui, a direção da Escola Bíblica Dominical no canal do YouTube. Professor Doriel, fale para nós sobre toda essa trajetória dos professores que por aqui passaram, ministrando os comentários aqui nesse trimestre que nós estamos estudando sobre a raça humana, origem, queda e redenção. Dá uma olhadinha aí os professores que passaram. Aqui todos os comentaristas, por exemplo, Adão, o primeiro homem, foi o pastor? Pois bem, nesse trimestre nós tivemos uma edição especial que foi a comemoração dos 80 anos da CPAD, onde eles nos trouxeram uma revista muito interessante que foi a Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. Nesse trimestre nós tivemos lições muito abençoadas. Primeiramente, nós começamos com Adão, o primeiro homem, que nós tivemos a ministração do nosso pastor presidente, pastor Marinaldo. Em seguida, queremos agradecer nossos ministrantes subsequentes, como a irmã Andréia Farias, que esteve ministrando a criação de Eva, a primeira mulher. Assim como também nós tivemos o nosso pastor Eusemir. Vocês poderão perceber que nesse trimestre nós tivemos só ministrantes abençoados e capacitados mesmo, onde o pastor Eusemir esteve ministrando a natureza do ser humano. Também agradecemos nosso irmão Dr. João Paulo, onde esteve ministrando os atributos do ser humano. E nosso ministrante mais capacitado, mais estudado, que foi o pastor Divino Silva, onde esteve ministrando a unidade da raça humana. Também nossa irmã Marcilene, que foi assim, uma escola bíblica dominical bem participativa, onde esteve falando sobre a sexualidade humana. Também nós tivemos o pastor Daniel, pastor Ribamar, pastor Leandro de Sá e também a irmã Vanessa, que é a nossa nora do nosso pastor, onde ela esteve falando sobre só o evangelho muda a cultura humana. Então, diante disso, ficaram faltando 2 lições. E nós achamos por bem, falamos com o pastor Divino, e ele vai estar fazendo um resumo de todas essas lições e falando um pouco mais dessas 2 últimas lições que ficaram faltando. Pastor Divino.
E nós estamos aqui só a agradecer aqui a pessoa do professor Doriel, todos os ministrantes que ministraram nesse trimestre que vem trazendo a raça humana, origem, queda e redenção. Quando todos estão aqui assistindo esta programação, no primeiro comentário, que foi dia 5 de janeiro de 2020, o primeiro homem, que vai se referir à questão de Adão. Lá no livro de Gênesis, a partir do capítulo 1, nós vamos ver todo o comentário, nós vamos observar que esse primeiro comentário, ele trouxe também uma visão panorâmica da criação, queda, origem, e ele dá ênfase aos demais outros comentários. E especificamente na verdade prática desse comentário, nós vamos ver o homem não é um mero detalhe do universo ou no universo. O ser humano é a obra-prima de Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas. Então, neste comentário, nós observamos a doutrina bíblica do homem, ou a doutrina do homem, que nós vamos falar também um pouquinho sobre a questão da antropologia bíblica, que é um assunto teológico, sistemático e que ele abrange todo o conteúdo do homem. Aí neste comentário também, da lição de número 1, nós vimos também sobre a criação dos céus e da terra, quando falava haja, pelo poder de Deus, haja, falando a respeito da separação de água e terra, terra e água, e falando também sobre a questão dos céus, dos poderes de Deus na criação de tudo isto. Também neste comentário primeiro falamos sobre a criação de Adão, o primeiro ser humano. Houve até, professor Doriel, pessoas que questionaram a respeito por que quando Caim ele comete o suicídio, mais tarde, a partir do capítulo 4, para onde Caim fugiu se Adão foi o primeiro homem? São sempre questionamentos que surgem, e nós vamos observar que Adão se torna, e ele é o primeiro homem, porque é a origem. O livro de Gênesis, ele já está dizendo a origem, do que se veio, o início, o princípio. Então, nada melhor do que você observar mais tarde sobre a questão de espaço de tempo, de um acontecimento a outro acontecimento. Mas o livro, ele traz a evidência clara a respeito de Adão, a origem. Então cita já no primeiro verso do primeiro capítulo, no princípio criou Deus os céus e a terra. E só mais tarde, a partir do capítulo de número 2 e 3, é que você vai ver a evidência aí do homem. É por isso que a gente tem que estudar o tempo para cada questão. Aí nós vamos finalizar sobre a missão e a terapia do homem. O homem, ele teve que fazer a parte da terapia, Deus fazendo terapia no homem a respeito das suas tarefas. Isso aqui é mais uma questão da psicologia da raça humana, já é um assunto que a gente traz. Porque Deus falava para o homem, olha, eu vou lhe dar tarefa. E dentro dessa tarefa trazia já a questão da terapia da raça humana, onde o homem sabia exatamente como fluir, como executar, como fazer. Quando mais tarde no comentário que se segue, que é a criação de Eva, a primeira mulher, o homem percebeu que ele estava só. E aqui na verdade prática, na criação divina, a mulher é tão importante quanto o homem. Já era questão também que vinha da parte da terapia da raça humana. Ambos se completam e são igualmente importantes ao reino de Deus. Havia ali, professor, uma igualdade. Às vezes a gente comete equívocos que atrás de um homem, de um grande homem, ou de um homem tem uma grande mulher. Na verdade, isso aí é um assunto extra bíblico, porque na verdade não é atrás, é ao lado, se referindo à disjuntora. Então, no capítulo 2, disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne.
esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Ou então você observa que havia ali, desde o capítulo 2, a partir do versículo 18, que é a leitura bíblica em classe, havia ali a mulher no plano de Deus. Não era simplesmente o termo adjuntora, que a gente pensa assim, a adjuntora é escrava, a adjuntora é a submissa, é sim a submissa, conforme fala lá Pedro na sua primeira carta, mas a submissão não é subjugação. Há uma diferença da subjugação e da submissão. A submissão está ligada mais à questão de uma ordem ou de uma organização, não de uma escravidão. Então, a Bíblia ela é muito completa. E nesta lição de número 2, você vai observar, não sei se a gente vai conseguir chegar até o final dos comentários, mas também de adjuntora vem de estar junto, estar ao lado. Por isso que Deus criou da costela, do lado. Nem para estar em cima, embaixo, na frente nem atrás. Mas a adjuntora, de estar ao lado, ajudando, compartilhando todos os momentos. A gente não precisa nem pegar o termo do dicionário, né? Mas se a gente for entrar nessa parte do adjunto... Adjunto, que é de estar junto. É aquele que também traz opinião, aquele que também conserta, organiza, ajuda. Muito bom. Aí vem também sobre a missão da mulher, muito importante, que veio referir bem aí já nas partes finais, a missão da esposa. Qual gentil, aí ele vai começar a dizer a respeito de Gênesis capítulo 2, o verso 23, nessa missão a mulher ajudará o esposo com seus conselhos sábios e oportunos, com as suas orações, com seu trabalho no gerenciamento da casa. Então é amplitude, é completo, então é muito importante esta parte aqui. No comentário seguinte, não dá para a gente falar muita coisa, né? Porque nós temos os 2 últimos comentários para trazer. A natureza do ser humano, que já seria a lição de número 3. A verdade prática é muito importante, mas o texto que eu quero centralizar, que está em primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Olha aí, se referindo à questão da natureza. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, olha o termo, irrepreensíveis, ou seja, que não precisa ser chamado a atenção para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí esse comentário é um pouco escatológico também, né? Aí nós também vemos, alguns defendem que Deus quer só a alma, mas ele diz corpo, alma e espírito irrepreensíveis. Então não é só a alma, Deus não quer só o coração. Corpo, alma e espírito. Aí tem um detalhe que acabou me chamando a atenção aqui, o seu comentário, é assim, a questão, nós temos uma matéria que está dentro da matéria da teologia sistemática, que vai estar falando sobre a antropologia bíblica, não confundir com a antropologia social. A antropologia social vai estudar outros requisitos aí desta parte, mas a antropologia bíblica, ela estuda o homem em 3 partes, corpo, alma e espírito. Então nesse comentário aqui, vai estar trazendo também a respeito do ser humano, a natureza de Deus, a natureza dos anjos e a natureza dos homens, que há uma diferença. Por exemplo, aqui os anjos não têm sexo. Eles não são, vamos dizer, como nós, e também nós não somos como os anjos. Então, essa parte aqui é muito importante no comentário. Aí vem também as características do corpo humano, que vem a questão da materialidade. Eu vou ler aqui um trechozinho. Ao contrário dos anjos, seres espirituais criados de uma só vez pela palavra divina. Está em Salmo 33, o verso 6. O homem, ser material e físico, veio à vida a partir de uma matéria já existente. Então há uma diferença nisso aí. No comentário seguinte, já estou pulando muito aqui, que eu já estou preocupado com o horário. Os atributos do ser humano. Vamos falar um pouquinho aqui. Os atributos do ser humano. Eu quero pegar só a parte da introdução aqui. Na aula
aqui deste comentário, que é a lição de número 4, nós estudamos sobre os principais atributos do ser humano: espiritualidade, racionalidade, sociabilidade, liberdade, criatividade, que é tudo que o ser humano tem. Por exemplo, exatamente esse assunto aqui é criatividade. Isso vem do intelecto, vem da parte da faculdade humana. Então, foi essas particularidades desta lição. Na lição de número 5, é só um lampejo aqui, né? Na lição de número 5, a unidade da raça humana. Eu queria até que o professor lesse aqui para mim, sobe a origem divina do ser humano. Está aí no ponto 1. A unidade racial do ser humano. Leia só esse primeiro item aí, a origem divina do ser humano. Tanto que isso aqui foi importante. A origem aqui, lê só essa primeira parte aí, ó. Embora o homem não seja divino, a sua origem é inconfundivelmente divina, pois a sua criação foi decretada e executada por Deus. Vocês estão entendendo? Então, a nossa origem, a origem do ser humano é divina. Às vezes a gente pega vários textos, que eu não vou citar aqui, mas vou só aquele rápido, lá de Salmo, quando Davi fala que foi gerado em pecado, a mãe dele, e etc., que está no Salmo 51, mas isso nunca deixa uma evidência contrária de que a nossa particularidade, a nossa origem, a nossa intimidade do ato de surgir, conforme lá o Gênesis, ela é divina. Ela é divina. É por isso que nós temos um Espírito, que vai falar no Salmo 43, não falha a memória, o verso 5, quando o Espírito diz à alma, porque tu está, ó alma, minha alma, batida dentro de mim, espera em Deus, porque ainda eu o glorificarei, o Deus da minha salvação. Então é muito importante essa parte. No comentário seguinte, que é o comentário de número 6, este aqui é muito importante. A gente ia precisar de 10 minutos, mas nós vamos falar só 1 minuto nele. A sexualidade humana. Bem aqui no trecho da objetivo da sexualidade humana. A sexualidade, ela tem um objetivo. E há uma diferença de sexualidade e há uma diferença de sexo. Sexo, macho e fêmea. Sexualidade, aí já parte do princípio também do prazer, também tem a questão da procriação e muitos outros detalhes que está interligado. Aí bem aqui na questão da procriação, lê bem aí, só a partir aí, ó, como já dissemos, só existe um meio de a espécie humana propagar-se, através da união sexual entre um homem e uma mulher. Só tem uma maneira. Então, o princípio, o objetivo da sexualidade era esse. O outro é através da questão dos dois, consumar a questão do casamento. Aí já vem um outro princípio aí que nós falamos também nesse comentário sobre divórcio, falamos sobre a questão da lei, do Deuteronômio, que vem explicando sobre toda essa questão dos divórcios. Inclusive, o pastor Marinaldo falou também sobre esse assunto. No comentário seguinte, já estamos no 7º, a queda do ser humano. A queda do ser humano tem um assunto muito importante aí, sobre a questão, eu vou deixar a questão do livre-arbítrio aqui, eu queria só pegar aqui sobre as consequências da queda de Adão, que está no item 3 aí, devido à sua rebelião contra o Senhor, a raça humana teve de arcar com os pesados encargos. Por exemplo, que estamos passando agora sobre esse novo coronavírus, porque não é o coronavírus, é o novo, porque em 1960 já teve um coronavírus, mas esse novo coronavírus que veio alastrando aí, já uma pandemia, não é só um vírus, é uma pandemia. Então isso aí também são sinais. Desde Adão, lá no capítulo 3, o verso 23 de Romanos, vai dizer que o pecado, o homem, está se referindo à questão do pecado, todos estavam distantes de Deus.
Por que eu já estou trazendo à luz a interpretação textual? Porque estavam, porque em Romanos já vai dizer que o pecado gera a morte. O pecado ele traz o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, mas tem a consequência, né? Isso, tudo isso aí são consequências da queda do Adão, né? Que a gente está sentindo até hoje. Lembrando que o coronavírus, que é o nome do vírus. A doença é o Covid-19. É o Covid-19. Mas, graças a Deus, teve a queda, mas teve a redenção. Teve a redenção. Tivemos um comentário, né, anterior sobre esse assunto aí. E Jesus Cristo veio para ter essa redenção. Então é muito importante. E vamos fazer só aqui um intervalozinho aqui de 30 segundos. A Escola Bíblica Dominical em São Geraldo do Araguaia, nós não falamos isso na introdução, ela tem diversos departamentos, né, na área educacional. Ela tem um departamento também infantil. Fala um pouquinho para nós sobre essa questão aí, antes da gente continuar. Nós temos o departamento infantil, que graças a Deus nossa escola bíblica, a igreja, tem a escola Pastor Jonas, onde todas as nossas classes infantis, eles são estudados separadamente, com professores capacitados, e que é dado em cada sala de aula nós temos uma turma diferente. Nós não precisamos deixar as crianças todas juntas. Nós temos a coordenação, nós temos a supervisão, todas acompanhando nossas crianças. É tanto que tem muitos pais que às vezes não são evangélicos, não pertencem à Assembleia de Deus, mas eles sentem prazer em trazer a sua criança para a escola bíblica. E tem também a questão do departamento jovem, né? É uma revista específica com temática e sistema pedagógico, né? Isso, nós temos 2 turmas de jovens abençoados, frequentes. Muitos deles frequentam a banda de música. Às vezes precisam faltar porque a banda também tem a sua agenda, mas quando estão aqui, eles são bem frequentes. Faz aí um convite aí do horário, dos dias para os nossos novos alunos que serão alcançados através desse vídeo. Aproveitando então, as nossas revistas já chegaram, já estão todas separadas na secretaria da igreja, e a gente deixa o convite para toda a igreja, para os irmãos que ainda não são frequentes, porque o departamento de missão, eles têm a missão de alcançar as pessoas. Mas não basta só alcançar, essas pessoas precisam ter um aprendizado, elas precisam prosseguir. E a escola bíblica é que vem dar esse caminhar, vem ensinar a pessoa a caminhar na presença de Deus. A pessoa tem que crescer na presença de Deus. Então a gente deixa o convite. Venha para a escola bíblica, venha contribuir, venha aprender um pouco mais. Eu costumo dizer, professor Doriel, que a escola bíblica dominical é um seminário, o melhor seminário teológico já existente. Eu costumo dizer isso, é o melhor seminário onde você, cada domingo, cada dia que a gente se reúne para comentar isso aqui, é um novo aprendizado e infinito, não tem fim, porque sempre, a cada trimestre é um novo assunto. Isso, tem temas da nossa lição que você nunca vai ver esse tema lá em um culto, em uma pregação. Em nenhum curso teológico. Nenhum curso teológico. Mas a gente precisa aprender sobre esses assuntos. E tudo isso aí é ministrado na Escola Bíblica Dominical. Então vamos participar um pouco mais. Então nós vamos agora para o início da civilização humana. Eu vou só fazer também um breve comentário aqui a respeito de Caim e Abel. A gente até costuma perguntar quem foi que matou Caim. As pessoas falam Abel, mas a verdade foi Caim que matou Abel, não foi Abel que matou Caim. As pessoas gostam de se confundir. Bem aqui nesse texto, quando você vai observar, Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão, dedicaram-se à questão da adoração. Só que todos os dois, teve até um aluno que me perguntou lá de Bom Jesus das Selvas, Maranhão, uma turma teológica que temos lá, e ele fez uma pergunta para mim a respeito deste assunto. A respeito assim, para onde Caim foi, que ele fugiu para a terra de Note, e também sobre essa questão da adoração, quem ensinou eles? Então você pode observar que Adão, ele trabalhou já essa questão da civilização dos seus filhos,
olha, vocês adoram desse formato, vocês fazem assim, você vai trabalhar a questão de qual é a sua área. E Caim falou assim, não, eu gostei muito dessa questão da terra, pois tu vai ser lavrador, tu vai plantar, tu vai colher. Você não gostei dessa parte dos animais, então tu vai ficar nessa parte. Na hora da adoração, cada um escolheu a sua especialidade. Isso também já trazia ênfase à questão da civilização humana. Eu estava olhando aqui no Instagram, mas nós estamos aqui também na página da Assembleia de Deus Saga. E você compartilhe, tá bom? Vamos aqui, o primeiro projeto de globalismo. Esse assunto é muito importante. Bem no texto áureo vai dizer assim, por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. É muito interessante essa questão aqui, porque todo mundo falava uma só língua. Aí de repente, professor, essa tribo, essa linhagem de Caim, que começou a ter esse pensamento, essa visão. Então vamos erguer aí uma grande torre e vamos chegar até o topo do céu. Então, mas isso não deixava, se a gente vai estudar agora, falar mais na área científica, vamos falar mais da filosofia cristã, que nós chamamos também, nós temos uma matéria nesse sentido, que começou a questão do globalismo, que era a mente deles, elas tinham uma visão panorâmica de tudo. Isso já anteriormente ou posteriormente. Anteriormente, o próximo assunto que nós vamos estar falando, que é aqui a respeito do evangelho, que aqui vai mudar totalmente. Parece que esses comentários eles ficaram divididos, a revista 50% do lado e 50% do outro. Ou então aqui ele está finalizando esses primeiros comentários. Ele está trazendo aqui a evidência a respeito do raciocínio lógico do ser humano, onde eles tinham a visão, professor, longe. Mas eles também criaram aqui um sistema pecaminoso tão cruel que até hoje, por exemplo, tem várias divisões na questão das nossas línguas. Quer falar um pouquinho sobre esse assunto? Tá, então quando eles criaram Babel, não foi para adorar a Deus, foi como se fosse um projeto de arrogância, para querer ter também esse poderio todo. Aí Deus percebeu que o homem estava querendo talvez imitar Deus, chegar ao topo do sol. Céu mesmo. Então só lá Deus pode. Então Deus vem, que é para mudar essa cultura humana. Então todos foram espalhados sobre a face de toda a terra. Aí onde começa essa cultura humana, essa divisão entre várias culturas. Aí um falava assim, traz aí tijolos. Aí um trazia água. Aí, não, eu não pedi, você não está entendendo o que eu estou falando. Então não havia comunicação e o projeto parou. Graças a Deus. Sem união não há projeto. Então nós vamos aqui para os 3 últimos comentários. Mas aí nos últimos 2 nós vamos focar um pouquinho mais, tá bom? Olha o nosso horário. Só o evangelho muda a cultura humana. Só o evangelho muda a cultura humana. Tem uma mensagem do pastor Mangueira neste assunto no YouTube da Assembleia de Deus Saga, e também tem uma pregação do pastor Marinaldo Soares neste tema, viu? Nesse tema. Esse tema ele foi ministrado pela nossa irmã Vanessa. Quero aproveitar para agradecê-la. Os irmãos gostaram muito do comentário. Depois os irmãos vieram agradecer. Eu nem tive tempo no dia de agradecê-la, mas estou aqui já agradecendo a irmã Vanessa. Dizer que ela já está agendada agora para o 2º trimestre, tá? E já agradecendo a irmã Vanessa, porque foi muito bom e os irmãos gostaram muito do comentário da revista. Olha, esse comentário aqui ele é muito importante porque ele dá início a série de comentários, que é os 3 últimos comentários, que vai falar sobre Jesus. Aqui nós temos uma matéria teológica também que nós chamamos ela de Cristologia e Soteriologia. A soteriologia, ela ocupa-se em estudar a questão do plano de Deus para a salvação da raça humana. E a Cristologia é Cristo.
E bem aqui tem um texto aqui que a Vanessa deve ter comentado, deve ter falado, sobre Jesus nasceu num contexto cultural. Muito importante essa parte aqui. Nenhum homem é capaz de viver a parte de uma cultura. Não tem como. Por exemplo, nós estamos aqui em São Geraldo do Araguaia. Essa transmissão é ao vivo, através da página da Assembleia de Deus, Saga, São Geraldo do Araguaia, estado do Pará. Então, daqui a 10 anos, muitas coisas vão mudar. Por exemplo, os seus filhos, o senhor tem quantos filhos? São um rapaz e 2 moças. O mais velho tem quantos anos? 18 anos. 18 anos. Daqui 10 anos, ele vai ter 28 anos. Quer dizer, ele já vai ter filhos. Espero que sim, que eu já tenha meus netos. Ele vai. Então, quer dizer, já mudou o sentido social. O sentido social seu já vai ser outro. A sua vida já não vai ser mais aquela vida comum, porque você vai ter mais agora, tem que ter mais tempo, mais espaço para dedicar também uma nova vida que já vai ter aí seus interesses, sua cultura, então muda. Por exemplo, daqui a 10 anos vai ter novos bairros na sua cidade, na minha cidade, vai ter mais epidemias, mas vai ter mais avanços, vai ter mais saúde, vai ter mais educação, vai ter mais cultura. Então, a cultura, essa questão do evangelho muda o homem, mas porque o evangelho é a única questão que muda a cultura, é o evangelho. Só ele que pode mudar, só ele. Aliás, o próprio Filho de Deus, quando de sua encarnação foi acolhido numa sociedade dominada por 3 grandes culturas: a judaica, a grega e a romana. Está em João, capítulo de número 19, o verso 20. Nós vamos falar um pouquinho também sobre esse assunto lá nas matérias de geografia. Então, pessoal, agora nós vamos falar mais calmo, mais tranquilo. Também nós não temos muito tempo, nós vamos falar pelo menos talvez 7 ou 10 minutos em cada comentário desse aqui. Ainda tem essa lição que você vai só dar um resumo e aprofundamento mais nas 2 últimas. Nas 2 últimas. Essa aqui eu vou fazer só ler só aqui a parte do texto áureo, o homem do pecado. Eita, esse aqui é muito interessante. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca, e aniquilará pelo seu esplendor da sua vinda. Está em Tessalonicenses 2:8, a segunda carta. Lembrando que foram essas 3 últimas lições que nós não estudamos. Essas 3 últimas? Isso, foi o homem do pecado. Nós também não estudamos Jesus, o homem perfeito. E aqui seria hoje, nesse horário, o novo homem em Jesus Cristo. Aqui nessa lição nós vamos abordar, nós vamos trazer assim, apresentar o homem do pecado, a missão do homem do pecado e também a destruição do homem do pecado. Bem aqui, já na parte após a introdução, no item 1, o homem do pecado. Neste tópico, nós vamos focar aqui na questão da natureza. Lá atrás nós estudamos sobre a natureza humana, a natureza divina e também a natureza dos anjos, que é muito importante. Mas aqui nós vamos falar sobre a origem do homem do pecado, Caim e Lameque, que está nos primeiros capítulos ali de Gênesis. Nós falamos um pouco sobre essa história aqui. E também que traz aí a figuração do anticristo. Ei, rapaz, quando eu vi até um pregador citando a respeito disso, e muitas pessoas o interpretaram de forma equivocada, porque o tempo que ele teve foi resumido para falar sobre o assunto. Mas aqui nós vamos poder falar de Gênesis, capítulo 1, capítulo 4, o verso 1 ao 10 e os versos 23 e 24. Ambos agiram como um homem do pecado. Tanto eu estou me referindo tanto a Caim como a Lameque, que entrou nele. Você pode observar também que lá em Judas, não a epístola de Judas, mas o personagem Judas, aquele que foi contado entre os 12, observa que teve uma situação quando Pedro vai definir a ele
a respeito do campo minado, a respeito do coração dele, o que entrou nele, toda a circunstância, todas as situações. E a gente vai entender sobre esse assunto aqui também. Desde os tempos bíblicos, muitos fizeram-se anticristos. João fala isso. E dispuseram-se a perseguir a Israel e a igreja do Cordeiro. Você quer entender quem é o homem do pecado e as pessoas que têm essa parte da iniquidade? Começa do princípio, quando as pessoas começam a perseguir Israel. Aí você tem aí um princípio bíblico neste assunto. No Apocalipse, o homem do pecado é descrito como a besta que sobe da terra. O homem do pecado é a besta que sobe da terra. Está descrito em Apocalipse 13, o verso 1. Eu estou falando de títulos do homem do pecado. Mas... só uma observação, teve um pequeno equívoco nessa revista, tá? Não é o que sobe da terra, sobe das águas. Das águas, exato, das águas. Porque emerge, né? Emerge. Eu até já ia fazer alguma observação aqui. Mas isso aí são hora da digitação e tudo. Porque o nosso comentarista aqui é o Claudionor de Andrade. Ele é um autêntico teólogo e missionário. Profundo conhecedor. Profundo. Então isso aqui é só um equívoco na hora de redigir, não é? Então, porque a natureza do homem do pecado. O homem do pecado será de tal forma usado por Satanás. Ele não é Satanás. Que as pessoas até pensam, é o diabo. Não é o diabo. É um homem usado de tal forma por Satanás, que chegará a ser confundido com este, que está em Tessalonicenses, segunda carta, capítulo 2, o verso 9. Ele aparecerá como uma espécie de ungido do diabo. Jesus ungido do Senhor. Agora, ele ungido do diabo. Aí diabo está tudo ligado, todo o sistema lá que veio de Caim e veio de Lameque. E na força do maligno realizará grandes sinais e prodígios. Só que entendendo que alguns serão só mentiras, só engano. Não é tanto isso, né? Só engano. Aí ungido do diabo, aí quando fala ungido do diabo, vai estar falando também de mentiras, de trapaça, de engano. E também algumas coisas aqui que a gente vê lá em Mateus capítulo 24, nós temos vários sentidos aí. Por exemplo, os pré-tribulacionistas, eles acreditam que o que vai acontecer? Que a grande tribulação ela vai ocorrer só após a vinda do Senhor Jesus, que é essa segunda vinda de Jesus. Aí o pós e tem o médio, o mid, tribulacionista. Então tem vários conceitos, mas o conceito mais real, mais realista, principalmente que a CPAD traz, é exatamente este, que nós não passaremos pelo o período da grande tribulação. Isso, como falou nosso pastor agora no último culto, a igreja não estará aqui na grande tribulação, mas a igreja vai ainda entrar no princípio das dores. Aí quando a coisa estiver bem difícil, aí Deus vem e recolhe a sua igreja. Então, aí começa a grande tribulação. Aí vamos voltar aqui à questão, esse comentário aqui vai render coisa, ó. Mas quando a gente chegar a um ponto, aí a gente já passa para o outro, né? Por exemplo aqui, quando nós falamos aqui, muitos já se fizeram anticristo, está se referindo à natureza do homem do pecado. Não é que o anticristo já está aqui, agora o sistema já é implantado. Por exemplo, se Jesus voltar hoje, show! Voltou hoje. Ou então o sistema já está implantado. Já está implantado. Eu não estou me referindo à questão de um chip, de uma marca. Não, estou falando de uma visão panorâmica de tudo isso. Já está implantado. Olha o nosso horário, são 9 horas e 38 minutos. Hoje, 29 de março de 2020. Nós estamos aqui com o nosso superintendente, professor Doriel Souza, da Escola Bíblica Dominical pela Assembleia de Deus Saga. Vamos aqui trazer só um breve comentário aqui. A missão do homem do pecado: opor-se a Deus,
opor-se a Israel e também a Jesus Cristo. Ele tem essas particularidades. Aí tem uma outra que já está interligada. Eu até, quando eu estava ministrando um seminário sobre escatologia, as pessoas perguntam sobre Israel e igreja. Se Israel é igreja e se a igreja é Israel. Eu falei, não, totalmente diferente. Nós somos a igreja. Lá em João 1, nós vamos entender a partir do versículo 9, mas no versículo 11 especificamente falando, vai estar dizendo o seguinte: veio para o que era seu e o seu não recebeu. Mas todos nós, eu, você, ele, todos, nós aqui, que o recebemos, nos tornamos filhos de Deus. Isso é se tornar igreja. Mas esse termo igreja foi lá no capítulo 28 de Mateus, que a gente tem uma compreensão mais lógica, que ele vai falar assim: todo poder me foi dado no céu e na terra. Aí numa conversa com os discípulos, ele fala sobre o termo igreja, que as portas do inferno jamais, nesse termo, dessa formato, eu estou aqui transcrevendo, jamais estarão à altura ou acima da igreja. Então é muito importante isso. Então ele tem aqui 4 missões aqui: opor-se a Deus, a Israel, a Jesus Cristo e a igreja. Na igreja aqui, o homem do pecado opõe-se impiedosamente ao discípulo de Jesus Cristo. João capítulo 15, o verso 18 e 19. Agora tem um assunto um pouco polêmico aqui, mas eu vou falar só 1 minuto nesse assunto. Como João já falou assim, e como muitos já se tem feito anticristo, ou então esse assunto, o homem do pecado, o anticristo, ele não surgiu ainda, ou o anticristo não surgiu ainda, porque ele vai surgir só após a igreja não estar entre nós. A igreja não está aqui na terra, não está na terra, não entre nós somos a igreja. Então, posteriormente que vai começar esse ministério dele, essa missão dele. Só que o sistema dele, como já é implantado, muitos já se tem feito anticristo. É por isso que vem um assunto. Ou então esse texto de João, capítulo 15, o verso 18 e 19, quando os discípulos foram perseguidos, mortos e etc. Todos os discípulos, só não João, que morreu, igual falam os antigos, por morte morrida ou por morte natural na ilha chamada Patmos. Então, somente ele. Mas os demais outros, inclusive Paulo, o antigo Saulo, morreu também de forma muito trágica. Observando aqui, quando se refere a esse texto, muitos assuntos de perseguições estão aqui, não no anticristo, mas o texto também fala assim, João fala assim: o mundo jaz, não é já, é jaz no maligno. Esse texto no original, ele está se referindo a um sistema predominante, atual ou futuro. Eita, o negócio é sério aqui, né? Que do passado, atual ou do futuro, jaz, que traz aí uma ligação do original. Não dá tempo para a gente falar muita coisa. Então, não foi só os discípulos, e não serão só os discípulos, e não será também, tem gente que fala assim, mas nós seremos perseguidos, seremos maltratados. Sim, mas não naquele período de 7 anos, de 3 anos e meio de paz falsa, onde Israel será o ponto culminante. Não só naquele princípio, mas posteriormente, que vai ser mais para Israel. Não estou dizendo que só para Israel, mas mais para Israel, o propósito específico. Mas agora também nós somos perseguidos. Agora também. Só que as pessoas estão esperando um tipo de perseguição do homem do pecado, como se estivesse pegando as pessoas, trancafiando. Não são leis. São leis, são projetos, são situações, são armas químicas e muitas outras coisas. E ainda vai ter mais ainda situações que a gente não dá tempo para a gente falar mais nada aqui. Aí depois vem a destruição do homem do pecado, que não dá para a gente pegar aqui ponto a ponto. Aí vem a questão da ascensão de seu império. Tão logo a igreja será arrebatada, Deus permitirá que Satanás, através de seus 2 escolhidos,
a besta e o falso profeta reine absolutamente por 3 anos e meio, que está em Apocalipse 13, o verso 5, que acabei de falar. O primeiro será um agente político. É por isso que esse princípio agora do termo jaz no maligno, já tem que haver políticas para isso. É por isso que quando nós falamos sobre Mateus 24, verso 8, ainda não é o fim, são o princípio de dores, não são os princípios, porque é só um princípio só, mas dores são diversas, aí já interliga tudo isso aqui. E o Mateus capítulo 5, quando vai falar sobre a questão do ensinamento que Jesus estava dando aos discípulos, ele vai falar, professor Doriel, aconteceu para os discípulos e para todos aqueles que se tornaram discípulos e aqueles que se tornarão discípulos posteriormente. O texto de Mateus capítulo 5, também o texto de Mateus capítulo 10. Rapaz, são muitos assuntos, não dá. E a mente da gente fica assim querendo falar muita coisa, né? E não dá, né? Então vamos aqui, então vem a ruína de seu império, também vai ter o auge de seu império. O homem do pecado, no auge de seu poder, dominará tanto a economia quanto todo o sistema religioso. E também agrupando todas as coisas sob o seu comando. Ele vai comandar tudo. Economia, política, todos os sentidos de poderes. Ele vai estar dominando na terra. Isso, lembrando todos os poderes terrestres. Terrestre. Todo lado social e econômico. Terrestre, nada mais, nada menos do que a terra. Mas depois vai vir a ruína de seu império. Passados os 3 primeiros anos e meio de seu governo, o anticristo começará a experimentar a ira do Cordeiro de Deus. Que nós estamos falando aqui sobre a destruição do homem do pecado. Nós falamos sobre a missão do homem do pecado. O homem do pecado é agora a destruição, que começará então a sua ruína, que também no auge da sua administração, quando ele pensar que está no ponto alto, quando ele está fortalecido, que está em 1 Tessalonicenses 5:3. Também lembrando que ele não terá nenhum poder sobre a igreja também. Né? De jeito nenhum. A igreja é noiva do Cordeiro. Justamente. E na verdade a igreja não estará aqui, né? A igreja não estará aqui. Mas aqueles que vão tentar fazer a ligação desse papel, isso, né? Desse papel aí que é o povo de Israel e talvez outros que, segundo a escatologia, é muito difícil de ser alcançado. E muitos vão ficar, né, e vão tentar se organizar. Se redimir, né? Isso. Se redimir. E depois que todas as pragas se abaterem sobre o seu reino, será ele, juntamente com o falso profeta, lançado no lago de fogo, para onde será jogado também após 1 milênio. E começa toda uma história aqui escatológica, que eu não vou entrar nesse assunto, porque senão não dá tempo. Eu já ia triscar, mas não posso triscar isso aqui. Jesus, o homem perfeito. Eita, nós já estamos em 10, 15 minutos, a gente encerra aqui, né? Temos 5 minutos para cada lição. Vai ser só um lampejo aqui. Tá bom? E qualquer momento a gente pode fazer outra live aí para trazer esse comentário, mas está chegando a nova revista, já está aí? Já está na nossa secretaria. As congregações já podem estar passando aqui na secretaria da igreja para pegar, já estão todas separadas e disponíveis. Quando fala Jesus, o homem perfeito, está falando sobre Lucas 2, o verso 52, e crescer Jesus em sabedoria, em estatura e em graça, para com Deus e os homens, que é a leitura bíblica em classe. Nesta lição, eu vou trazer aqui só os pontos, se não dá tempo, nós vamos ter 5 minutos para os assuntos aqui, é porque o assunto anterior, ele puxou muito a gente na questão escatológica, né? Aí esse aqui vai entrar mais na questão da soteriologia e vai entrar mais na questão da cristologia. Jesus, verdadeiro Deus. Aí ele vai trazer aqui, ó, sobre a questão da sua eternidade com o Pai, que está em João 1:3. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Depois nós vamos ver seus atributos de grandeza e perfeições. Jesus Cristo é a fonte da vida,
Tem até um texto lá em João, que eu não vou citar aqui, capítulo 5, versículo 16. Esvaziou-se de sua glória, mas não de sua divindade. Tem um texto, esse eu quero citar, muito lindo. Filipenses 2, 7. Jesus humilhou a si mesmo, tomando a forma humana até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus exaltou soberanamente, lhe deu o nome que é sobre todos os nomes, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Fechei. Agora vamos aqui. Não dá tempo não. Jesus estava no seio do Pai. Então, ele esvaziou a si mesmo, mas ele nunca perdeu a sua divindade. Estava sempre no seio do Pai. Que está também em João 1, 18. E também profetizado do Antigo Testamento. O Novo Testamento revela as intenções do Velho Testamento. Todos os profetas. Tem até um texto que vai de Lucas, capítulo 24, 44, se não me falha a memória, vai estar se referindo o resumo da Bíblia nesse aspecto aqui de Cristo. E vai estar se referindo sobre os salmos e os profetas e todas as profecias. E também aqui é encarnado no Novo Testamento. Aqui, ó, o Filho de Deus tornou-se de fato carne. Não foi só assim, não, ele veio como Deus, não. E tem um detalhe também, que eu não sei qual foi o comentarista aí que comentou, não comentou, né? Nós estamos comentando aqui agora, que é tipo assim, ele não era 50% homem e 50% Deus. Não, ele era 100% Deus, nunca deixou de ser Deus, mas 100% homem. Né? Muito interessante essa parte aqui. E na conclusão, não vai dar tempo, em Israel, Jesus é apresentado ao mundo, a humanidade de Jesus. Jesus nasceu na plenitude dos tempos, não houve uma mudança de tempo, foi dentro da plenitude dos tempos. Jesus, o último Adão, o primeiro Adão, pecaminoso. O segundo Adão trouxe a ideia e a realização do Velho Testamento como o Messias prometido, quando muitos não o receberam. Aí quando Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos, isso é a cabeça de João, o autor. Aí ele vai explicar o que é o amor de Deus. Para isso, num diálogo com Nicodemos, sobre a questão do nascer de novo. Aí ele fala assim, Nicodemos, vou resumir o negócio, vou resumir o assunto. Deus amou o mundo, sabe de que forma? Olhou para Nicodemos, conversando mestre para mestre, de tal maneira, Nicodemos, que deu o seu Filho unigênito para que todos, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí na conclusão, nós vemos aqui Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Aí o comentarista botou, amém, assim seja, louvado seja o Cordeiro. Ó, dentro do nosso tempo, foi dentro do nosso tempo. Agora vamos lá. Para a conclusão, mais uma lição, mais 5 minutos, o novo homem em Jesus Cristo. Ali era Jesus Cristo. Agora o novo homem, agora somos nós. Vamos falar de nós. Olha só. Bem aqui nessa parte aqui do objetivos específicos, apresentar o nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem, sem a qual ninguém verá o Senhor, sem a santificação. No Velho Testamento, os homens eram salvos através dos tempos, dos profetas, dos sacerdotes, dos reis e etc. Eles se justificavam através das leis pertinentes da época, ou seja, o homem era salvo através da justificação. Se fosse na época de Abraão, de Isaac, de Jacó, pelos patriarcas. Na época de Moisés, pela lei de Moisés. Na época dos juízes, pelos juízes. Na época dos profetas, pelos profetas, justificados por isso. Agora no Novo Testamento, já dava para me concluir, né? No Novo Testamento já vai dizer o seguinte, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então nesse comentário fala sobre o nascimento do novo homem, nascido não do sangue, nem da carne, nem do sangue, nem da carne. Aí depois vai dizer nascido de Deus. Depois vai dizer nascido da água e nascido do Espírito Santo. Aí vem a parte aqui,
a justificação do novo homem. Aí ele vai falar também sobre a questão da maravilhosa doutrina da justificação. Quando vamos falar aqui sobre a questão da justificação, que já frisei muito isso no prefácio, o pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Ao contrário, concede-lhe o status de justo. Rapaz, vamos finalizar? Vamos finalizar bem que na conclusão vai dizer assim: quem recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, tomou a melhor decisão, pois os seus pecados foram apagados por Jesus Cristo, por Cristo. A nova vida em Jesus é um presente de Deus. Aí vai dizer assim, bem no finalzinho: sim, nós, os redimidos do Cordeiro, redimidos, seremos glorificados. E nessa bem-aventurança estaremos para sempre com o Senhor. Que o Cordeiro de Deus seja eternamente louvado. Não deu tempo para a gente falar muito assunto, fizemos aqui um resumo geral, mas só quero agradecer aqui a direção da Escola Bíblica Dominical, aqui na pessoa do professor Doriel Souza, e todos os professores que passaram por aqui, nesses 10 comentários, foram brilhantes, e que Deus abençoe. Agradecer também a audiência sua, você que vai estar assistindo posteriormente, e se inscreva no nosso canal do YouTube, Assembleia de Deus Saga. Deus abençoe a todos, abraço, pastor Divino Silva, professor. Deixar já o convite. Próximo domingo, provavelmente nós ainda não teremos escola bíblica no templo, mas nós vamos ter um comentarista aqui. Eu não sei ainda se vai ser o pastor Divino ou outra pessoa, mas nós teremos escola bíblica, teremos uma live, onde nós vamos começar a estudar sobre a igreja eleita. É o nosso tema do nosso próximo trimestre. Então, de já deixar os meus agradecimentos a todas as pessoas que participaram. E até a próximo domingo, estudando sobre a igreja eleita. E você também que está aqui no canal, no nosso Instagram, Deus abençoe cada um de vocês que estiveram ao vivo, um sai, outro entram, e o comentário está aí para vocês. Muito obrigado, então nós ficamos aqui só agradecidos a Deus pela a sua audiência. Olha, sobre essa questão do Covid-19, tenha os cuidados. E cuidado com as notícias falsas. Só um recado. Então valeu, pessoal. A paz do Senhor, tudo de bom para você. Sucessos.